meus queridos, mais uma vez estamos aqui na Igreja Batista Esperança para prestarmos culto ao Senhor. E nós agradecemos toda a equipe da mídia que tem se colocado à disposição para que as transmissões chegassem até a sua casa. Por isso eu peço que, nos seus momentos de oração, você não esqueça de orar por esses queridos e amados irmãos que estão sempre à disposição no serviço do Senhor. E, para tanto, neste momento, nós vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 7. Leiamos as Escrituras. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, após lermos a palavra do Senhor, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para este culto. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu, te louvamos por este dia que nós despertamos na Tua graça e bondade e agora estamos reunidos para adorarmos o Senhor. Obrigado também, ó Pai, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra para que o Senhor fale conosco. E queremos, ó Deus, que a Tua palavra traga a motivação e também o desafio para continuarmos Te servindo em espírito e em verdade. Conduza, ó Pai, esta programação, conduza o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra e que tudo o que fizermos aqui nesta manhã seja feito tão somente para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Ok, meus irmãos, então nós queremos lembrá-lo do nosso culto de oração na quarta-feira. Você não deve perder esse momento de oração, quando nós nos reunimos e formamos uma parceria para orarmos uns pelos outros. Também quero dizer a você que tem acompanhado os nossos cultos, mas que não é membro aqui na Igreja Batista Esperança, mas é visitante, tem acompanhado os nossos cultos. Então, tem aí o QR Code aparecendo, você pode apontar o seu celular e preencher um formulário bem simples para que possamos entrar em contato com você e assim mantermos contactados e quando nós voltarmos os cultos presenciais, nós recebê-los aqui e o que será um motivo de muita alegria para todos nós. Então, agradecemos a você e também aos nossos irmãos que estamos juntos neste momento. Nós vamos adorar o Senhor com a música, vamos louvar ao nosso Deus e logo após a música, o irmão Daniel trará o desafio da palavra do Senhor para todos nós. Cantemos ao Senhor. É razão pra
Meus amados, bom dia. Que alegria mais uma vez estar com os irmãos, mesmo que esse estar, seja eu aqui e os irmãos do outro lado da tela, mas juntos num propósito de aprendermos a palavra de Deus, de estudarmos juntos a palavra de Deus. A saudade dos irmãos aumenta a cada dia e, como o apóstolo Paulo também escreveu para os filipenses, quero também reproduzir as mesmas palavras. Minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. Mas creio que em breve nós nos veremos mais uma vez, Voltaremos em breve, se o Senhor permitir, às reuniões presenciais. Meus amados, começando hoje e concluindo, se o Senhor permitir, no domingo que vem, pela manhã, dia 4 de julho, nós vamos iniciar uma minissérie em 2 capítulos, intitulada 6 características de uma vida de fé. Queridos, nós precisamos falar sobre fé, sobre a nossa fé. Porque nestes tempos nós temos observado muitos crentes que estão com a sua fé abalada, com a sua confiança quebrada, com medo do hoje, com medo do amanhã, como se hoje nós não tivéssemos um Deus todo-poderoso que supre as nossas necessidades. Como se amanhã o mesmo Deus todo-poderoso não estivesse conosco para suprir as nossas necessidades, que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Vivemos hoje na era chamada Era da Informação. Somos bombardeados por notícias o tempo todo. Pelo que assistimos, ouvimos, pelo que lemos, pela internet. Porém, nem tudo é verdade. Muitas destas informações parecem verdadeiras, soam como verdadeiras, são apresentadas como verdadeiras, têm aparência de verdadeiras, mas não são, são mentirosas. E evidente, isso traz uma desconfiança. Hoje em dia, é difícil você ler uma matéria, por exemplo, e não se perguntar, mas será que isso é verdade? Será que eu posso confiar nisso? Será que eu posso confiar nesse que eu estou ouvindo? Será que eu posso confiar nisso que eu estou assistindo? Hoje em dia, nem mais as fotos das matérias dá para confiar. A pessoa pega uma foto que foi tirada 5 anos atrás, coloca numa matéria de hoje e fala, olha o que aconteceu. Mas não, aconteceu 5 anos atrás. Isso gera uma desconfiança. Sim, concordo. Mas medo? Precisamos viver com medo? Será que cabe ao crente em Cristo Jesus viver com medo? Com a sua fé abalada? Amados, como nós lemos pela manhã aqui com o pastor Edmilson, o texto ali de Jeremias capítulo 17 diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Perceba 2 coisas neste versículo. Fé e esperança andam juntas. Bendito o homem cuja confiança, cuja fé está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Percebeu isto? O texto não diz cuja esperança está no Senhor. O versículo diz cuja esperança é o Senhor. Amados, a nossa esperança é uma pessoa, por isso a nossa esperança é firme, é segura. Cristo, sua única esperança. Não é o slogan da nossa igreja? Não é isso que está aqui na nossa igreja que falamos sempre? Cristo, sua única esperança? Jesus veio a este mundo para ser a esperança, assim como ele veio para ser a salvação. Jesus não veio a este mundo para trazer a salvação, ele veio ser a salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus não veio a este mundo para trazer uma esperança, ele veio ser a esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Mas há milhares de crentes aí fora que estão sem esperança, envolvidos nessas notícias e esse medo, posso confiar, não posso confiar, como se o futuro fosse para nós algo desconhecido, como se nós não tivéssemos informações sobre o futuro, como se nós não tivéssemos nas mãos
a confiável e perfeita palavra de Deus, digna de inteira confiança. Amados, a palavra de Deus nos dá, e com riqueza de detalhes, o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com este mundo, o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a salvação em Cristo, com riqueza de detalhes. Não precisamos ter medo. O Senhor Jesus já nos preveniu que viriam dias difíceis. Neste mundo tereis aflições. Veja, tereis aflições. Vamos passar por problemas, por dificuldades. E o Senhor Jesus não falou que aflições seriam essas. Ele falou aflições. Então as aflições, elas vêm em intensidades diferentes, de cores diferentes, em momentos diferentes, com tempos diferentes, aflições maiores, menores, provações, complicações, dificuldades. Tudo isso nós temos que esperar. Mas o Senhor Jesus também deixou a palavra de esperança. Tenha bom ânimo, não se frustre, não se prostre, não fique decepcionado, amargurado, não se lamente, não fique ali derrotado pelas aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Para aqueles que estão com medo, nós que temos a Cristo como Salvador, precisamos mostrar que nós não estamos com medo, porque nós sabemos em quem cremos, sabemos no que cremos, sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Para aqueles que estão sem esperança, nós temos que mostrar qual é a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? É Jesus. Precisamos falar sobre fé. Precisamos mostrar para este mundo o que é uma vida de fé. Precisamos mostrar para esses que são crentes, sim, mas que estão ali envolvidos com as coisas desse mundo e abalados e com medo e decepcionados e frustrados, o que é uma vida de fé. Não somos nós, salvos, que afirmamos que vivemos pela fé? Nós não falamos aquele versículo, o justo viverá pela fé? Ok, mas chegou a hora de viver, não apenas de falar. O que é uma vida de fé? Quais elementos estão presentes numa vida de fé? Quais são as características, quais são os traços que devem ser evidenciados, que devem ser mostrados, que devem ser notórios numa vida de fé, em alguém que diz viver pela fé? É sobre isso que nós vamos falar, começando hoje, concluindo, se o Senhor permitir, no próximo domingo. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé, não pelo que vê, não pelas obras, não pela observância da lei, não pela sua força, mas pela fé. Isso não está escrito apenas no Novo Testamento, isso está escrito no livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o justo viverá pela fé. Sem fé, sabemos esse versículo de cor, preste atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há vida cristã sem fé. Uma coisa é absolutamente intrínseca à outra, relacionada à outra. Não existe vida cristã sem fé. Vida cristã é vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, presta atenção no versículo, é necessário, não é uma sugestão, não é uma opção. Fé não é uma sugestão, fé não é uma opção. É necessário que aquele que se aproxima de Deus exerça fé, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há correntes de doutrina aí fora, há pensamentos aí fora que dizem que o crente não precisa crer, a pessoa não precisa crer em Jesus. A Bíblia diz, a verdade diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer, é necessário. Fé é necessário para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é o contrário. Quem crer será salvo. Pela fé. Pela fé. Os santos do Antigo Testamento obtiveram bom testemunho, deixando exemplo, deixando legado para seguirmos seus passos. Pela fé eles foram justificados. Abraão creu em Deus, creu nas promessas de Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. Isaac foi justificado pela fé. Jacó foi justificado pela fé. E assim os santos do Antigo Testamento que morreram crendo que o Messias viria para pagar na cruz o preço do pecado. Pela mesma fé, no mesmo Messias, nós, que olhamos para trás agora,
nós que cremos no Messias que veio. Os santos do Antigo Testamento olham para o futuro, para o Messias que viria. Para nós isso é fato passado, então para o Messias que veio. Pela mesma fé, no mesmo Messias que veio e na cruz pagou o preço do nosso pecado de uma vez por todas, nós somos declarados justos, justificados mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é a nossa resposta à salvação que o Senhor Jesus oferece a todas as pessoas, porque Ele morreu por todos. Ele pagou o preço do pecado da humanidade. A fé é a resposta nossa, a fé é como nós nos apropriamos da graça salvadora de Deus. Pela fé vivemos, pela fé existimos, pela fé nos movemos e pela fé vencemos. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, escreveu: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amados, fé cristã não é teórica, fé não é teoria, fé não é um conceito, fé não é estática. A fé cristã é ativa, é viva, é atuante, é vibrante, é operante. A fé cristã não é o produto de fábulas, de contos, de lendas, passada geração após geração. A palavra de Deus diz que a nossa fé é racional. Há uma razão que fundamenta a nossa fé está apoiada em fatos, não em lendas, em fatos. E a história comprova esses fatos. Comprova que Deus é fiel e digno de inteira confiança. A história prova que a palavra de Deus é verdadeira e digna de inteira confiança. Pela fé existimos, pela fé nos movemos, pela fé vencemos. Meus amados, não há vida cristã sem fé. Precisamos falar, precisamos viver uma vida de fé. E essas 6 características, nós vamos observá-las e aprender juntos estas 6 características que devem ser evidenciadas em nós que dizemos viver pela fé, observando a vida de um grande servo do Senhor, um grande servo, um profeta que viveu pela fé. Um homem que, na minha humilde, singela, modesta opinião, tem o nome mais bonito das Escrituras, Daniel. Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Os irmãos sabem, sempre que eu abordo o Antigo Testamento, eu gosto de começar com uma contextualização histórica. Para nós nos localizarmos dentro da cronologia histórica das Escrituras, lembrarmos o que estava acontecendo, no caso aqui da nossa mensagem dessa manhã, na época de Daniel, aqui em Daniel capítulo 1. Em que ano é registrado esses fatos? O que estava acontecendo? Então vamos lembrar a princípio de alguns fatos históricos, nos contextualizar na história, para depois devidamente entrarmos em Daniel capítulo 1, ok? Eu trouxe esse mapa que mostra o Império Babilônico. Tudo que os irmãos estão observando aí em verde mostra a extensão do Império Babilônico. Daniel capítulo 1 se passa no ano 605 a.C., 605 a.C. Neste ano, o império que dominava o mundo era a Babilônia. Nabucodonosor, um rei bastante conhecido, era o rei da Babilônia. Portanto, naquela época, Nabucodonosor era o homem mais poderoso, mais importante do mundo naquela época. Era o rei do Império Babilônico. 605 foi um ano especial para a nação de Judá, mas não especial por um lado positivo, especial por um lado negativo. Foi um ano marcante para o reino de Judá. Vamos lembrar que desde 975, desde muito antes, depois que Salomão morreu e Roboão, seu filho, assumiu o trono, o reino se dividiu. Israel no norte, Judá no sul. 722, a Assíria, com Tiglat-Pileser e depois Salmaneser V, entraram em Samaria, destruíram Samaria, deportaram os israelitas ali para a Síria, para Nínive. Depois, o Império Assírio foi conquistado pelo Império Babilônico.
Só havia ali a nação de Judá em Canaã. Em 605, então, foi a primeira vez que Nabucodonosor cercou Jerusalém e entrou em Jerusalém. Eles iam fazer isso, os babilônios iam fazer isso mais 2 vezes, em 597 e 586, quando Nabucodonosor entrou e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou os que restavam para a Babilônia. Mas 605 foi a primeira vez que ele entrou. E quando ele entrou, ele levou do templo, ali que Salomão tinha construído, alguns utensílios, alguns objetos do templo, ele levou para Jerusalém, para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Só que Nabucodonosor, ele deu uma ordem, ele fez mais. Ele ordenou que alguns jovens de Judá fossem levados de Judá para a Babilônia. Mas não quaisquer jovens, jovens de destaque, jovens versados em cultura, em ciência, jovens que fossem competentes para assistirem Nabucodonosor, para auxiliarem, servirem Nabucodonosor ali na Babilônia. Esses jovens receberiam na Babilônia um tratamento especial por 3 anos. Seriam instruídos na cultura dos babilônios, na língua dos babilônios, nos costumes babilônicos, e o rei também havia determinado, ordenado, o que esses jovens, por esses 3 anos, o que eles iam comer e o que eles iam beber. Eles iam comer as carnes do rei. Então, não eram carnes ruins. Era a comida do rei, as finas iguarias do rei. Não era uma comida ruim. E eles iam beber o vinho do rei. Não era um vinho ruim. Pelos 3 anos. Depois destes 3 anos, esses jovens iam se apresentar a Nabucodonosor e servi-lo ali no palácio. É nesse cenário que nós estamos então. 605, Império Babilônico dominando o mundo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o mais poderoso do mundo naquela época, Judá enfraquecida, já não tinha condição de conter o avanço babilônico, Nabucodonosor poderia entrar outras vezes e realmente entrou outras 2 vezes, alguns jovens levados de Judá para a Babilônia. E dentro deste grupo de jovens estavam 4 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens não estavam na pátria deles, eles estavam na Babilônia. E quando chegaram ali, logo se depararam com costumes, com conceitos que feriam as convicções deles, a fé daqueles jovens. A carne que havia sido destinada a eles, das finas iguarias do rei, aquela carne não seguia os processos de abate que constavam na lei do Senhor. Na lei que Deus deu ao povo de Israel, aquela disposição de 613 mandamentos, ali constava como os israelitas deviam abater as carnes. As carnes da Babilônia não seguiam estes processos, então comê-las seria pecar contra o Senhor, seria transgredir a lei do Senhor. O vinho de Nabucodonosor era oferecido aos deuses da Babilônia. Então, beber daquele vinho seria como que adorar os deuses da Babilônia, seria pecar contra o Senhor. Porém, era a ordem de Nabucodonosor, que eles comessem aquela comida, bebessem aquela bebida. Era uma situação que exigia de Daniel uma tomada de decisão, uma tomada firme de decisão. No versículo 8 do capítulo 1, que é o versículo mais conhecido, o versículo-chave do livro de Daniel, nós lemos então, diante daquele cenário, qual foi a decisão que Daniel tomou. Versículo 8, a palavra de Deus diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel estava determinado, é o sentido da palavra aqui, firmemente. Daniel estava determinado a não se contaminar nem com a comida do rei, nem com a bebida do rei. Daqui, amados, nós vamos tirar a nossa primeira lição sobre uma vida de fé. Uma vida de fé não abre mão de suas convicções. Amados, assim como Daniel e seus amigos,
nós também não estamos na nossa pátria. A palavra de Deus diz, é muito clara quando diz ali na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Pedro escreveu, nós somos estrangeiros, como Daniel era estrangeiro ali na Babilônia. Nós estamos aqui apenas de passagem. E assim como aconteceu com Daniel e seus amigos, diariamente nós somos expostos a costumes, a conceitos, a ideias, a práticas que ferem a nossa fé, que ferem, ou pelo menos deveriam ferir as nossas convicções. O problema começa quando aquilo que é conceito deste mundo, as ideias deste mundo, que a Bíblia diz que estão erradas, para nós não estão erradas. Nós as aceitamos. Aquilo que é conceito, que é conduta deste mundo, condenável pela palavra de Deus, nós não condenamos. Nós imitamos. Nós somos coniventes. Tratamos como se não fosse pecado. Tratamos como se fosse algo normal, natural. É da época, é da sociedade. A palavra de Deus nos diz ali no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai. Preste atenção no peso desta palavrinha. Ai. Ai dos que ao mal chamam bem. Nós temos visto hoje isso com frequência, queridos. Valores se invertendo. Aquilo que é mal passou a ser bem. Aquilo que é correto, hoje é errado. E o errado do passado, hoje é correto. Aquilo que antes era proibido, hoje é permitido. E aquilo que era permitido, hoje é proibido. Os valores vão se invertendo. E quantos crentes estão invertendo os seus valores, abandonando as suas crenças, porque o mundo mudou, porque a sociedade mudou, porque não pode pensar do mesmo jeito como pensava-se atrás, porque a verdade do passado não é a verdade de hoje, como se verdade tivesse prazo de validade, como se a Bíblia tivesse prazo de validade. Ai! Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que invertem os valores. Ai daqueles que são coniventes com o erro. Ai daqueles que mudam de opinião como mudam de roupa. Ai daqueles que tratam o pecado como uma bobagem. Uma coisinha insignificante. Uma coisinha da qual não se deve dar muita atenção. Daniel estava num lugar em que os fatores externos todos haviam mudado. Ele estava num outro país, com outras pessoas, outra cultura, outros conceitos de vida, outra cabeça, uma outra sociedade, com tudo diferente. Mas por dentro Daniel não havia mudado, ele era o mesmo. As suas convicções na Babilônia não haviam mudado, não era porque ele estava na Babilônia que a verdade em Jerusalém seria diferente da verdade na Babilônia. O que era certo em Judá era certo na Babilônia. O que era errado em Judá era errado na Babilônia. E nós precisamos tomar uma postura. Porque aqueles que vão invertendo os seus valores vão mostrando fraqueza na sua fé. Existe o certo, existe o errado. Existe o bom, existe o mal. E ai daquele que vai invertendo, ou que pela conivência o mal não é tão mal assim, o bom pode ser mudado. Meus amados, a estratégia de Satanás, a gente não pode esquecer isso. Desde que o homem foi formado, a estratégia de Satanás é flexibilizarmos a Bíblia. Não precisa ser tão turrão. É sempre sim, isso é sim, é sempre sim, isso é sempre não, isso é sempre correto, isso é sempre errado. Dá para, dependendo do momento, dar uma flexibilizada, colocar ali um asterisco no versículo, sabe? Quando a gente põe um asterisco e fala assim, olha, exceto em tal momento. Dá para abrir exceção. Por exemplo, a Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Ok. Mas vamos lá.
Acompanha comigo o raciocínio. Vem comigo. Já percebeu como tem momentos em que uma mentirinha, não uma mentirona, uma mentirinha, pequenininha, inofensiva, pode te ajudar a se livrar de um problema? Já percebeu isso? De uma situação constrangedora, tal, de um momento vergonhoso, uma mentirinha pode te ajudar. Então, assim, sabe, dá para flexibilizar. Não dá. Não se flexibiliza a palavra de Deus. Foi o que Satanás fez ali com Eva. Satanás não negou que existia uma ordem. Satanás nunca vai negar que existe a palavra de Deus. Satanás citou versículos da Bíblia para o Senhor Jesus quando o tentou ali no deserto. Ele não vai negar que existe a Bíblia. Ele não negou para Eva que existia uma ordem. Tudo bem. Deus falou. Ok, mas vem comigo, Eva. Olha o meu raciocínio. Pensa comigo. Vamos lá. Se você e o seu marido comerem, vocês atingirão o patamar de Deus. Vocês serão como Deus. Olha o elemento da igualdade aí. Olha só, que coisa interessante. Vocês vão conhecer o que Deus conhece. Então, será que só uma vez, não é para comer sempre, uma vez que vocês comerem desse fruto, vai dar um resultado tão ruim, vai ser tão mal assim? Meus amados, Daniel sabia o que era correto, ele sabia o que era errado. Ele estava num lugar diferente. Ele estava envolvido com pessoas diferentes. Ele estava no meio de uma cultura diferente. Mas Daniel não mudou a sua fé. O que era certo para Daniel era certo. O que era errado para Daniel era errado. Comer aquela carne. Mas é uma carne boa. É a carne do rei. Não importa. É pecado. Mas o vinho é bom. É vinho do rei. Não importa. É pecado. E, amados, nós temos que lidar o pecado do mesmo jeito que Deus lida com o pecado. O problema começa quando nós olhamos para o pecado e não enxergamos uma coisa tão séria assim. Para Deus, pecado é coisa séria. Tão sério que Deus enviou a este mundo o seu único filho para resolver de uma vez por todas o problema do pecado, porque nenhum de nós teríamos condições de resolver este problema. Jesus resolveu. O pecado constituiu uma dívida eterna, porque foi contraída contra um Deus eterno. Então precisávamos de um pagamento que tivesse validade eterna. Por isso o eterno Deus resolveu de uma vez por todas este problema. Por isso o sangue de Jesus tem validade eterna para salvar qualquer pessoa que nele crê. Esta régua que mede pecados não existe para Deus. Toca o telefone em casa, seu filho atende. Papai, mamãe, é fulano de tal no telefone. Ai, meu Deus, eu não queria falar com ele hoje. Eu não estou com cabeça para isso. Senhor, o que eu faço? Filho, fala o seguinte, fala que eu não estou. Fala que eu não estou, depois eu ligo para ele, resolvo, tal, fica tranquilo. Olha, meu pai não está em casa agora, mais tarde ele liga para você, tá bom? Tá bom, tá, tchau. Mas Daniel, o que tem? Daniel, foi uma coisinha, uma historinha, não foi nem uma mentira, foi uma historinha que eu contei, gente. Não prejudicou ninguém. Uma historinha tão simples. Não... Sabe que nome Deus dá para essa historinha? Sabe que nome Deus dá para essa coisinha que para nós, para os nossos olhos é pequenininha? Sabe que nome Deus dá? Pecado. Mas não feriu ninguém. Feriu o seu relacionamento com Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. O pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. E se não confessarmos os nossos pecados, com base no sangue de Jesus que foi derramado e perdoou assim todos os nossos pecados, a nossa comunhão permanece interrompida. Daniel sabia o que era certo. Daniel sabia o que era errado. Daniel permaneceu nas suas convicções. A palavra de Deus diz ali na carta de Paulo a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Semana passada, Deus nos deu o privilégio de comemorarmos 32 anos de trabalho aqui, na Igreja Batista Esperança.
32 anos que este candeeiro permanece aceso, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ao longo desses 32 anos, quantos irmãos passaram aqui? E deixaram um legado. E transmitiram as suas convicções, que hoje interferem, afetam a nossa vida. São as nossas convicções. E é nosso dever impactar as próximas gerações com as mesmas convicções, porque são convicções da palavra de Deus. E a palavra não muda, porque é a palavra de Deus, e Deus não muda. Se Deus não muda, a sua palavra não muda, e as nossas convicções também não podem mudar. Porque a sociedade mudou, porque o tempo passou, porque as coisas se alteraram, porque é uma sociedade moderna, prática e tal, não importa. Fé não é teoria, fé é prática. Viver pela fé é trazer o passado para a frente. Daniel estava na Babilônia, mas ele se lembrava do que aprendeu em Judá. Fé é trazer o passado para a frente. Moisés, por muitas vezes, disse ao povo de Israel: lembrem-se do Senhor. Não se esqueçam do Senhor. Traga o passado para a frente. Viver pela fé é trazer o passado para a frente, é lembrar-se do Senhor, é lembrar-se de que em toda a história não houve um único momento em que Deus falhou. E se Deus não falhou ontem, não falha hoje, não falhará amanhã, porque é o mesmo Deus. Viver pela fé é viver um dia de cada vez. Mesmo num ambiente hostil, como nós estamos neste mundo. Mesmo num ambiente complicado, em que as pessoas não querem saber de Deus, nós temos que mostrar a nossa fé. Evidenciar, viver realmente, não por palavras, mas por ações. Porque fé não é teoria, fé não é estática, fé não é um conceito, fé é prática, fé é vida. O justo viverá pela fé, não falará apenas, viverá pela fé. Não abra mão da sua fé. Daniel estava ali na Babilônia, tomou uma decisão, mas veja, apenas tomar a decisão, não vou me contaminar, porque ele conhecia a lei do Senhor, sabia que seria se contaminar, comer daquela comida, beber daquela bebida. Conhecimento teórico para Daniel não seria suficiente se ele não tivesse agido. Daniel tomou uma decisão, Daniel agiu com base nesta decisão. E essa é a nossa segunda lição sobre uma vida de fé. Uma vida de fé age, percebe? Não é teoria. Uma vida de fé age conforme as suas convicções. Veja a segunda parte do versículo 8. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel tomou uma decisão interna. Ele estava determinado a não se contaminar nem com a comida do rei, nem com a bebida do rei. Com base nesta firme determinação, com base nesta decisão, ele deu um passo de fé. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus amados, pela graça de Deus, nós temos ouvido bastante da palavra de Deus. Mesmo nesse período de pandemia, a nossa igreja tem sido uma das únicas, veja, a nossa igreja tem sido uma das únicas que mesmo nesse período de pandemia tem mantido 3 reuniões aos domingos. Escola dominical, culto da manhã, culto noturno. A maioria das igrejas, isso até presencialmente, já abdicou ou da reunião da manhã ou da reunião da noite. Porque domingo é aquele dia gostoso, né? Para passear com a família, para ir num parque. Já percebeu que às vezes acontece o seguinte, durante a semana, aquele tempo chuvoso, nebuloso, até no sábado, chega no domingo, pum, o tempo abre. Aquele sol bonito, vamos no parque, vamos passear. Vamos adorar a Deus. Vamos dedicar um dia da nossa semana. Esse dia é do Senhor. Eu não vou ficar com outro compromisso. Esse dia é do Senhor. Nossa igreja, pela graça de Deus, permanece. 3 reuniões. Às quartas-feiras, também meditamos na palavra de Deus. Passamos agora com o pastor Sérgio, aprendendo ali, meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Entramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha quantos privilégios o Senhor está nos dando para ouvirmos da palavra dEle, para aprendermos da palavra dEle. Isso fora o que aprendemos em casa. Eu espero que todos os irmãos, todas as irmãs tenham o hábito, o saudável hábito de estudar a palavra de Deus.
o necessário hábito de estudar a palavra de Deus, meditar, ter o seu momento devocional a sós com o Senhor. Mas, amado, a pergunta que fica é, com tudo isso que eu estou ouvindo, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou ouvindo? Vou deixar cair no esquecimento? Vou jogar fora? Vou deixar para a memória e esquecer? Não vou viver isso? Tudo isso que eu estou ouvindo aqui nessa manhã sobre uma vida de fé, que uma vida de fé não abre mão das suas convicções, uma vida de fé age conforme as suas convicções, daqui a pouco chega a terceira lição, a terceira característica, ótimo, beleza, bacana, muito bom. Como é que isso vai impactar a minha segunda-feira? Como é que isto que eu ouvi vai influenciar a minha vida de fé na segunda-feira? Porque o justo viverá pela fé, não é pela fé que vivemos? Então, como é que isso vai influenciar o meu viver pela fé na segunda-feira? O meu viver pela fé na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira? Ou será que vai chegar amanhã e eu não vou ter a menor lembrança do que eu ouvi no domingo? A palavra de Deus diz ali em Mateus capítulo 5 que o Senhor Jesus subiu ao monte com os seus discípulos e multidões foram até Jesus. Ele se assentou, passou a ensinar aquelas multidões. O famoso sermão do monte, nós conhecemos bem. Capítulo 5, 6 e 7. Quantos ensinos maravilhosos o Senhor Jesus deu ali. Mas perceba, como é que ele termina o sermão? Com a parte prática. Vocês ouviram milhares de coisas, ouvimos muitos ensinos preciosos. Chegou a hora de praticar. Por isso Jesus termina o seu sermão com a parábola dos 2 fundamentos. E ele diz ali, todo homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra a casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora perceba uma coisa, 2 homens nessa parábola. O que fez um ser chamado prudente, qualificado como prudente, o outro insensato, não foi o fato que um ouviu e o outro não. Para os 2, Jesus diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Estes 2 homens ouviram os mesmos ensinos da mesma pessoa. O que fez um ser qualificado como prudente e o outro insensato é que este prudente, ao ouvir os ensinos de Jesus, exerceu fé. Eu creio que esta palavra é para a minha vida. Eu creio que aquilo que o Senhor Jesus está me ensinando, eu devo viver isto. Não posso apenas ter na minha mente e não posso esquecer disso, eu tenho que viver. São palavras para a minha vida, para o meu bem, para que eu construa a minha vida tendo como alicerce estas palavras. Não posso desperdiçá-las, não posso jogar fora estas palavras, eu tenho que viver, eu tenho que praticar. São ensinos de Jesus para a minha vida. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram os problemas, e a gente sabe, quando vêm os problemas sopram com força. Mas como a casa estava alicerçada na palavra de Jesus, ela não caiu. O outro ouviu os mesmos ensinos do Senhor Jesus, mas fez o quê? Ensinos muito bonitos, muito bacanas, legais, até gostosos de se ouvir, mas quer saber? Eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu sei, eu tenho uma perfeita noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, eu dou conta. E construiu a sua casa com base nos seus conceitos. Mas aí vieram as chuvas, vieram os problemas, transbordando para eles, soprando com força para cima dele. E de repente aqueles conceitos que pareciam tão claros começaram a ficar confusos. Será que eu estou certo mesmo? Será que isso que eu a vida toda criei que era assim, não é? Será que isso é verdade? Será que eu estou até agora enganado? Será que eu estou no mal e achava que eu estava no bem? Será que é assim mesmo? Senhor, me ajuda, socorre, a vida, ó céu, ó mar, ó tudo.
É assim que muitos crentes estão hoje. Senhor, me acode, me ajuda. Senhor, eu estava achando que eu estava nesse caminho, eu estava achando que era bom, mas não é. Senhor, o que eu faço? Cadê o Senhor? Sendo grande a sua ruína. Quantos crentes hoje estão arruinados? Porque construíram a sua vida nos seus conceitos. Conhecer é bom, é importante, é necessário. Conhecer a palavra de Deus, guardá-la. A palavra de Deus diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu poderia citar aqui milhares de versículos, histórias, textos, nomes de pessoas, nomes de países, posso citar datas, tudo isso, tranquilamente. Mas se eu não viver o que eu estou aqui ensinando, esse ensino não tem valor algum. Se nós que somos pais não vivermos o ensino que damos para os nossos filhos, esse ensino não vai ter valor nenhum. Daniel conhecia a verdade. Daniel tomou uma decisão. Mas se ele não agisse com base nessa decisão, seria simplesmente um conhecimento teórico. Seria insuficiente. Uma vida de fé age conforme as suas convicções. Daniel agiu. Não abriu mão de suas convicções. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. O mais ou menos vem do maligno. O talvez seja, talvez não seja, vem do maligno. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 15, tudo que não procede de fé é pecado. Aquilo que procede da dúvida é pecado. Se eu estou cantando um hino, um cântico de louvor a Deus, mas eu não creio na letra desse cântico, eu estou em pecado. Eu estou pecando. Tudo que procede da dúvida é pecado. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. Ultrapassou isso, o mais ou menos, o talvez, vem do maligno. Não vamos flexibilizar a Bíblia. Na Bíblia não há exceções. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, exceto em tempos de pandemia. Porque tempo de pandemia é tempo de exceção, né? Estado de exceção. Então, assim, Deus vai fazendo uma fila, sabe? Tem muita gente pedindo coisa. Então, Ele vai fazendo uma fila. Então, pode ser que hoje a sua necessidade esteja suprida, pode ser que amanhã não, né? Depende, é estado de exceção. Não há exceções na Bíblia. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não andeis ansiosos de coisa alguma, exceto em tempos de pandemia. Porque tempo de pandemia é tempo de exceção. Então assim, Deus vai entender perfeitamente se você andar ansioso e a ansiedade te sufocar, você perder a paz, perder a alegria, perder a vontade de viver, ficar sufocado em lágrimas ali na cama, não querendo levantar, não querendo mais nada, só querendo morrer, e passa uma semana e passa 12 e você prostrado num poço de agonia. Deus vai entender perfeitamente que é tempo de exceção. Não há exceções na Bíblia. Não há exceções nas promessas de Deus. O que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E nós temos que mostrar quem é a nossa esperança. Nossa esperança é Jesus. A nossa fé está em Jesus. Mas temos que viver isto. Não apenas falar. Sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes, não somente leitores. Daniel sabia o que era certo. Daniel não abriu mão do que cria. Daniel agiu. Deu um passo de fé, com base nas suas convicções. E a terceira característica de uma vida de fé, para nós encerrarmos esta mensagem, diz que uma vida de fé permanece firme diante das pressões. Continua comigo agora a leitura aqui do versículo 9 até o versículo 16. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou, olha que coisa, não eram opções, Nabucodonosor não deu opções de cardápio para aqueles jovens, ele deu ordens. Eu tenho medo, o chefe dos eunucos tinha um medo legítimo, sim. Ele determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos chegou para Daniel e falou o seguinte: é ordem do rei
que você acha que vai acontecer se depois de 3 anos chegam ali alguns jovens diante do rei, robustos, fortes, saudáveis, você e os seus amigos ali, apáticos, molengas, abatidos, aquele olho fundo, aquele olho distante, porque só comeram legumes. O que o rei vai fazer comigo? Ele vai olhar para vocês e falar, mas peraí, esses aí comeram o quê? Se alimentaram o quê? De vento? Assim eu posso morrer. E vocês também podem morrer. Se o rei vê vocês aí fracos, os outros fortes, você acha o quê? Vocês vão ficar na frente do rei? Aí Daniel podia pensar nessa hora, né? Poxa, é verdade, né? Essa coisa de só comer legumes e os outros carne, como diria minha avó, não tem nenhuma substância aí, né? Só legumes. Acho que não vai dar certo não, viu? Bom, Deus vai entender, não vai? Deus vai entender que eu estou aqui na Babilônia, então, vamos abrir uma exceção, né? Aqui eu vou comer carne e tal. Ou talvez só coma carne e não bebo vinho, né? Senhor, vamos negociar? Negociar o pecado? Quer negociar pecado com Deus? Sim, né? Porque a gente vai aqui e tal, então vamos comer carne e tal, ou só vou comer a carne, não vou beber o vinho, ou só beber o vinho, não vou comer a carne e tal. Já percebeu, amados, como quantas vezes a gente vai criando cenários na nossa cabeça, cenários futuros, e vai se preocupando por causa disso? E vai se atemorizando por causa disso, porque a gente vai criando cenários para o futuro nem chegou. É que nem minha mãe dizia, morrer antes do tiro. Nem deu o tiro, já estamos mortos já. É cenário futuro ali, a gente vai criando e vai ficando com aquele medo. Daniel podia pensar, negócio de legume não vai dar certo não, né? Amados, era uma situação de pressão. Daniel sabia o Deus que ele cria, que era poderoso para honrar a fé de Daniel e dos seus amigos. Daniel não abriu mão. Daniel fez uma proposta. O chefe dos eunucos não conhecia o Deus de Daniel, não conhecia o verdadeiro Deus. Então tá bom. Você está com medo? Vamos fazer uma prova. Prova e você vai ver que Deus é bom. Prova e você vai ver, meu irmão, você vai ver, minha irmã. Prova para si mesmo. Prova para si mesma. Você vai ver que Deus é bom. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, faz uma prova. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência deles era melhor. Uma vida de fé é abençoada por Deus. Aquele que permanece firme no que crê, firme em quem crê, o Senhor abençoa. A aparência deles era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Prova. Você vai ver que Deus é bom. Amados, uma vida de fé não abre mão do que crê, mesmo que as situações externas nos pressionem a ceder. A palavra de Deus conta a história de um profeta chamado Micaías. Alguns anos atrás eu trouxe até a história desse profeta. Ele tem uma passagem curtinha pelas Escrituras, mas que passagem marcante. Era uma época em que Acabe, conhecido, rei Acabe, era rei de Israel, foi o pior rei de Israel. Josafá foi um bom rei, era rei em Judá. Acabe queria fazer guerra com os sírios, recuperar uma cidade que os sírios haviam tomado de Israel, Ramote e Gileade. Mas ele não podia enfrentar os sírios sozinho, então ele chamou Josafá, se aliou a Josafá e uniram os exércitos. Josafá disse para Acabe: olha, vamos consultar o Senhor para ver se o Senhor aprova essa guerra. Acabe chamou 400 profetas. Se 400 vozes estivessem ao redor de você dizendo: olha, isso é bom, isso é correto, é assim que são as coisas, a sociedade é assim que o mundo funciona, isso é certo, não importa que no passado não foi, mas agora é certo, mudaram as coisas. Se 400 pessoas ao seu redor estivessem dizendo que isso é correto, que isso é bom, que isso é verdadeiro, você se convenceria? Acabe chamou esses 400 profetas e perguntou para eles: nós devemos ir à guerra? Os 400, a uma só voz, disseram: vai, e o Senhor vai te dar a vitória. 400 dizendo vai?
Difícil não se convencer, né? Mas Josafá olhou, desconfiou, falou, olha, não tem mais um profeta do Senhor que a gente possa consultar, não? Acabe olhou assim e falou, tem um, eu não gosto dele, já vou dizendo, eu não gosto dele, chamado Micaías. Se quiser, eu vou buscar. Mandou um oficial buscar Micaías. Na volta, no caminho para se encontrar com os reis, aquele oficial foi falando para Micaías, presta atenção. Você agora vai se apresentar diante dos 2 homens mais poderosos de Israel e de Judá, os reis, que podem determinar sua vida e sua morte. Só isso. Eles estão rodeados por 400 profetas. Todos estão dizendo que eles devem ir à guerra e eles querem ir para a guerra. Os 6 querem ir para a guerra. Então não vai ser você que vai chegar lá e dizer outra coisa. Você tem que concordar com eles. Pressão para cima do profeta. Micaías olhou para aquele oficial e disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me mandar falar, é isso que eu vou dizer. Não era da vontade de Deus aquela guerra, e foi isso que Micaías disse para Acabe e para Josafá. Não vão, essa guerra não é do Senhor, se vocês forem, vocês vão morrer. Por não ter cedido à pressão, Acabe mandou prender Micaías. E eles foram para a guerra, e naquela guerra, Acabe morreu e Josafá passou pertinho da morte e quase morreu. Daniel estava num momento também de pressão. A comida é ordem do rei. Esse negócio de comer legumes, beber água, enquanto os outros comem carne, bebem vinho, será que vai dar certo? Amado, com fé, a fé não trabalha com dúvidas. A fé não trabalha no campo das incertezas. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm, de fatos futuros que nós não vemos. E por que temos convicção? Porque o passado prova que Deus é fiel. O presente nos mostra que Deus é fiel. E se é o mesmo Deus, as promessas futuras se cumprirão literalmente como se cumpriram no passado e se cumprem hoje. A fé não trabalha e não precisa do apoio da visão. Daniel não sabia, daqui 3 anos, será que eu vou estar forte? Será que eu não vou estar bem? A fé não precisa do apoio da visão. A fé precisa da promessa. As promessas existiam na palavra de Deus. Estavam ali para Daniel. Daniel exerceu fé. Deu um passo de fé. Eles estavam, depois de 10 dias, melhores de aparência, mais fortes do que os outros. Os outros que vieram de Judá. Vieram junto com Daniel e seus amigos, mas chegaram na Babilônia, cederam à pressão. Comeram da carne do rei, beberam o vinho do rei. Se estavam em Judá, conheciam também a lei do Senhor, mas chegaram, mudaram as convicções, mudaram as crenças, foram ali, aceitando o que estava à frente deles, foram mudando conforme as coisas mudaram para eles ir na Babilônia. Daniel manteve-se o mesmo e seus amigos também. Depois dos 3 anos, quando se apresentaram a Nabucodonosor, Daniel e seus amigos se destacaram dos outros jovens. Foram interrogados por Nabucodonosor. Nabucodonosor fez muitas perguntas e no final, Nabucodonosor concluiu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes que os próprios sábios da Babilônia. Uma vida de fé é recompensada por Deus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Não abra mão da sua fé. Ela tem grande galardão. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos concluir esta mensagem com as outras 3 características e já de antemão quero convidar a igreja para estar comigo a partir do mês de julho. Na escola dominical, durante todo o mês de julho, nós estaremos juntos com uma nova série de estudos. Vamos concluir esta no próximo culto da manhã, do domingo que vem, e começando no mês de julho, durante todo o mês de julho, nas escolas dominicais, nós estaremos juntos com mais uma série de estudos da Palavra de Deus. Convido todos para estarem comigo. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, abençoe ricamente a sua vida, minha irmã. Vamos viver pela graça. Não há maneira melhor de se viver, sustentados pela graça de Jesus e pela fé no Senhor Jesus e na sua palavra. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela tua palavra.
Agradecemos por tantos exemplos magníficos de homens e mulheres que viveram pela fé. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos pela fé. Não pelo que vemos, mas pela fé no Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, o Senhor bem sabe. Muitas coisas nos trazem medo, notícias que ora nos animam, ora nos desanimam, nos alegram, nos entristecem, nos fazem encher de esperança, nos fazem perder a esperança. Mas, ó Pai, que os nossos olhos estejam no Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e na Tua palavra. E que nós mostremos a este mundo que a nossa fé não é teórica, a nossa fé é prática, que nós realmente vivemos pela fé no Senhor, que nos ama e que a si mesmo se entregou por nós. Que nós possamos mostrar, ó Deus, que a nossa esperança é Jesus. E é por isso que estamos felizes, é por isso que estamos alegres, é por isso que podemos sorrir, mesmo diante das dificuldades. É por isso que podemos olhar para o futuro e não ter medo, porque Jesus Cristo um dia, e este dia se aproxima, voltará para nos buscar. E quando esse dia chegar, a nossa alegria, ninguém conseguirá tirar. Por isso, nesta oração também, ó Pai, clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus, é o desejo da Tua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Fazemos esta oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Daqui a pouco temos mais uma reunião para aprendermos mais da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe.